Olá, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Eu não sei o horário que você está me assistindo aqui pela internet, mas nós estamos aqui em mais uma edição do podcast Nas Ondas do Rádio. Hoje eu tenho a satisfação de receber este meu estimado amigo de longas datas, o homem consagrado no esporte da Rádio Difusora de Cajazeiras, Tatico Francisco Alves, como queira. Tatico, seja bem-vindo, meu irmão. O refrãozinho sempre. Eu tô com Cristo e você também, porque sem ele ninguém é de ninguém. O verdade. Futebol é o verdadeiro congraçamento dos povos. Como você falou, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, meu amor, estou chegando agora. Não sei se você está assistindo, não sei qual é a hora, só sei que estamos aqui. Mas você com certeza vai ouvir e vai assistir o que há de melhor. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo Ricardo Martins, da nossa comunicação. Você é acostumado a dar o bom dia pro Nordeste, né? Ali na Difusora. Com certeza. Bom dia, Nordeste, pela manhã, sempre eu tô me acordando, eu e meus personagens. Ô, testa minha véia, de manhã bem cedinho, eu gosto de acordar cedo pra tomar café quentinho, ouvindo o cantar do galo e o piar dos passarinhos. A mulher bem vaidosa na beirada do fogão, rejeitando a marmita e fazendo o café quentão. Olha aí. Tati, como é que começa a sua história no rádio sertanejo? Você despontou no esporte da Difusora, hoje é consagrado. Eu até lhe comparo a muitos narradores de destaque em todo o país. A exemplo de José Carlos Araújo. Obrigado. Eu acredito que você deve ter recebido muitas propostas aí para fora. Daqui a pouco você vai contar por que não foi, viu? Mas a gente começa do início. Como é que iniciou essa história de Tatico com o rádio? Essa história vem de longa-metragem, como diz, né? Vem do meu velho tio Expedito Sobrinho, que era locutor da Difusora Rádio Cajazeiras, e eu gostava de rádio, porque acompanhava Expedito na viola, né? Eu tenho um pouquinho da veia poética, e gostava de microfone, e eu fazia as apresentações de Expedito quando ele se apresentar no sítio, na sala de reboco, com um tamborete e um sonzinho. Eu quem fazia as apresentações. Expedito me fez o convite para vir para a Difusora, mas não como locutor. Eu cheguei na Difusora em 72 como varredor da rádio, entregava a carne, o leite de seu Mozart Assis, que era diretor nessa época, né? E comecei como aprendiz de controlista. Naquela época um pouquinho dificultoso porque não tinha a tecnologia de hoje. A época das cartucheiras, né? Cartucheira. Era a época que você trabalhava com a rotação 33 e 38, que era o verdadeiro jingle, que a Difusora já fazia jingle nessa época, né? Uhum. Já vem de aperfeiçoamento há tempo a Difusora Rádio Cajazeiras. E o picape grande que tinha um pauzinho para você colocar a liga. Você não podia dormir no ponto. E a bolacha preta, que a gente chamava, que era o disco, você botar a agulha em cima da listazinha para soltar a música quando o locutor pedia. Eu sou da época essa de controlista, né? Depois foi aperfeiçoando cada vez mais. E se tivesse um erro na época? O que acontecia? Mozart era rígido. Eu digo a você com toda sinceridade, quem aprendeu na época que se chamava a Difusora Escola do Rádio, quem aprendeu com Mozart, de Souza Assis, de José Adegildes Basto, aprendeu o caminho certo. Era como ser piloto de avião, você não podia errar. O piloto do trem, você não pode sair da linha. Então, quem aprendeu essa época, né, passada, a época da redação na datilografia, que você tinha que fazer o curso, tinha que ter habilidade, a notícia, você ouvia pela Rádio Nacional de Brasília, você gravava e ia colocar o headphone, era para fazer a notícia, não era para transferir a notícia do jeito que o locutor lá estava lendo. Você tinha que ter seu texto próprio. E você só passava, né, na redação quando José Adegildo Basto ia observar a sua redação, né? Nessa época já tinha o professor para ver tudo direitinho e se jogava no ar só o que era correto. Pontuação, vírgula, tudo tinha correção. Maior jornal de maior audiência da Difusora Rádio Cajazeiras, grande jornal falado. Naquela época era Ferreira Lima e Barbosa, lá de Souza, meu grande amigo. Então, a época hoje está
pouquinho diferente, mas foi muito sofrida a minha carreira em rádio. Eu passei 4 anos na difusora Rádio Cajazeiras, né? E depois eu saí para Alto Piranhas. Tatico começa ali como aprendiz de controlista. Daqui a pouco foi se destacando. E como é que chegou à locução, Tatico? Rapaz, o problema da locução foi o seguinte. Eu saí da difusora Rádio Cajazeiras, Expedito foi para Rádio Alto Piranhas. Nessa época, Expedito foi fazer o forró. E tinha um programa aos domingos que se chamava Balanceia Paraíba. Era a maior audiência do rádio, que começava meio-dia na difusora Rádio Caseira, né? A característica era de a rainha do chachado naquela época, que a gente chamava Marinês. Eu vou dançar, chachado da Paraíba, eu vou dançar. É? E Expedito foi trabalhar e eu fui auxiliar Expedito como locutor naquela época, aos domingos só. E nessa época não tinha câmara de eco, né? E a gente colocava o microfone distante, a Expedito dizia: estamos começando a partir de agora, Balanceia Paraíba. Nós criamos o refrãozinho, Expedito dizia: estamos iniciando Balanceia, e eu gritava lá: Balanceia Paraíba. E Expedito, que era tipo um eco, né? O povo pensava que era o eco da repetição das vozes. E ficou... Era a técnica. Era a técnica. A Expedito, nessa época, era violeiro. Quando Expedito ia aos domingos, viajava, eu fiquei substituindo Expedito. E a turma começou a gostar e tal. Foi nessa época que eu comecei a carreira, né? Como locutor, mas já fazia controle. E o padre, nessa época, o padre Vicente, que era o diretor da emissora, me chamou para que eu pudesse fazer controle. E eu fui fazer controle também. Fiquei até 78 na Rádio Alto Piranhas. A Ruda Sobrinho montou a Rádio Vale do Sagrado naquela época, que era a maior audiência, 10 quilos de potência, pegava aqui em Cajazeira local, pegava no Rio Grande do Norte. Eu fui para lá como forrozeiro, né? De aprendiz, porque aqui isso era o balanceio, né? E como aprendiz de disc jockey. Colocamos um programa, graças a Deus, de 8 da manhã. Foi uma grande audiência aqui em Cajazeiras, né? À tarde eu fazia o forró, queria as personagens lá, tinha umas personagens tranquilinas. Ih, coisa de louco! Essas coisas aí, né? E fomos levando o personagem de um velho e tal. E eu gostava muito de Silvio Chicanísio. E comecei... Professor Raimundo, vamos dar início ao começo da prosseguição da largada desse forró. Quero que vocês tirem as cadeiras da sala, rejeitem o pavião. E a partir de agora vai começar o nosso forrozão. Aí tinha vários personagens, né? E deu certo lá em Lavras. Saí de Lavras como locutor, forrozeiro, né? Disc jockey. Conquistou o público. Conquistei, graças a Deus. Grande audiência, não só lá como aqui em Cajazeiras também, né? E comecei a despertar que eu tinha condições do futebol, que eu apresentava o programa e eu queria narrar. Nós estamos falando aí de que década, mais ou menos? 80. 79, 80. Lavras da Mangabeira. Aí, à noite, eu me concentrava muito. Naquela época, tinha um programa na Rádio Globo que era a maior audiência, né? Hoje eu gosto mais da Tupi, à noite. Então, eu me concentrei na narração do José Carlos Araújo. José Carlos Araújo. Foi sua inspiração. A inspiração. Era o astro, né? Pode dizer, era o astro. É isso? Eu não vou dizer meu ídolo, porque eu não tenho ídolo. Meu ídolo só é Deus. Eu tenho astro. Pessoas que a gente tem, como é que se diz? E inspiração, né? Inspiração naquela pessoa. Na verdade, não é nem, porque muitos confundem com cópia, mas não é nem cópia, é inspiração. Inspiração. Né? Um é você copiar, o outro é você ouvir, se dedicar e procurar aperfeiçoar na sua forma de narração. Exato. Criar. Exato. Porque hoje você sabe o seguinte, se você vai fazer rádio, se você se acostumar só ser uma figura só no rádio, você vai perder espaço. Hoje você, para fazer rádio, você tem que ser locutor esportivo, forrozeiro, noticiarista, policial, que eu fiz também, faço policial, né? E outros, porque a tecnologia chegou. Até em termos de imitação e de criação, principalmente. Hoje, Tatico, o rádio também é imagem, né? O rádio também está na internet. Você fala aí, acabou de falar aí das décadas de 80,
90, 70, 80, 90, que Tatico entra no rádio e faz todo esse sucesso. Já são quase meio século de sucesso de Tatico no rádio. O que é que mudou daquela época para os tempos atuais, Tatico? Rapaz, mudou muito, viu? A tecnologia hoje está muito avançada. E você tem que acompanhar a tecnologia. Mudou para melhor ou para pior? Melhor, é claro. Naquela época, se fazer controle, Léo, era difícil, Léo. Se você cometesse uma falha na difusora Cajazeira, você era suspenso. Era rígido. Quem aprendeu como usar, aprendeu aprendendo. Foi um grande Dificilmente professor. você vê um profissional hoje que aprendeu há 30 anos, 40 anos atrás na difusora, que ele sempre não se manteve no auge. Barbosa, lá em Souza, fez discoteca do ouvinte comigo. Barbosa. Barbosa Silva. Barbosa Silva. Quem é Barbosa hoje? Um ícone, É um né? ícone, e verdade. tantos outros. Porque aprendeu como se devia aprender. Como se deve aprender em rádio. Eu gosto sempre de dizer às pessoas. Recentemente o pessoal me procurou, e você sabe que a gente tá... É final de carreira, né? Eu já tenho 48 anos de carreira, 68 de idade, a gente tem problema também de saúde, né? E as pessoas sempre me procuram para narração, que é o mais difícil em rádio. É verdade. Hoje, o mais difícil de se fazer em rádio se chama narração. Foi a única área do rádio que eu nunca soube. Porque você tem que ter um domínio. É verdade. De respiração, Técnica. de pulmão. Tem que conhecer o futebol, tem que gostar do Tem futebol. que gostar do futebol. Você tem que aprender um palavreado diferenciado. Porque você pode prestar atenção. O narrador esportivo do rádio ele é diferente da televisão. Você tem que acompanhar o lance e a localização onde está o jogador de futebol. Sim. Né? Da entrada da grande área, na quina da grande área, perto do pau da bandeira, depois do meio de campo, ultrapassa a linha incrível do gramado. Então ela tem uma série de variações. Se você não souber, e o ouvinte que está em casa, fulano é um narrador de futebol. Como? Você analisa o narrador e vamos ver. O que eu vou para você narrar? Começa o jogo, bola para Léo, Léo vai passando aqui, meteu para Ricardo Martins, desce com Tatico, e aí? E quem tá em casa? Ouvindo, onde é que tá a bola? Cadê a bola? Aí é o locutor de televisão. Aí é a narração, mas no rádio é diferente. Vai cobrar o tiro de meta, saiu o goleiro da grande área, meteu aqui pela ponta direita, uma jogada perto da quina da bandeira, ultrapassa a linha aqui do Brumar, tem o domínio, tal, na entrada da grande área, pode chuveirar na zona do bafafá, tem que ter todo esse seriado. Capacidade de improviso também. A narração é um seriado, né? É verdade. Seriado. Se você não acompanhar a narração no rádio, quem tá no rádio? A emoção do rádio o que é? É o ouvinte saber. Eita, meu time tá aqui, perto da grande área, tá próximo para da bandeira, tá perto do gol. Pronto. Exato. Localizar o ouvinte, né? O narrador, o verdadeiro narrador. Eu digo que eu já fiz curso, tenho livros, né? E outra. É difícil. Muito difícil você saber a hora certa de dosar para não encher o pulmão. Na hora do gol, o pulmão tem que estar aberto, porque o grito de gol é o importante. E criar também. Se tiver um gol ali nos 45 do segundo tempo. Tem que estar pronto. Tem que ter pulmão. Tem que estar preparado. A visão é em cima. Muitas das vezes alguém chega na cabina e quer falar comigo, mas eu não posso dar atenção, meu amigo. Porque ali, se você tirar um centímetrozinho da narração, você se perde. E se acontece o gol? É verdade. Como é que você vai reprisar? Tem reprise? A televisão tem reprise, mas você, narrador, não tem. E você também saber criar. Porque hoje o rádio é o seguinte, você não pode se manter só aqui nisso aqui não, você tem que estar criando. Você não pode fazer um programa todos os dias só batendo naquilo não. Irrita o ouvinte. Tanto o narrador esportivo como apresentador de programas, né, na política. Se você faz um programa todo dia só nessa métrica aqui, dessa crítica aqui, tá, o ouvinte que tá lá vai se irritar, porra. Rapaz, vocês não tem outro assunto, não. E cansa também, né? Cansa. Eu faço um forró, eu trago variações. Você pode escutar meu programa, que todos os dias de abertura tem uma poesia diferente. Logo na abertura. A música, eu sempre procuro variar, para não estar tocando todos os dias a mesma música. Eu sempre procuro também dentro do Tem forró. locutor por aí que é o mesmo playlist todo dia, né? Todos os dias. Só faz repetir. Não muda nem sequer os dizeres. É verdade. Nem os dizeres. É por isso que você tem a criação. Aquilo cansa o ouvinte, faz o ouvinte mudar de estação. É claro. E você, para se manter hoje, olha, eu digo a você com toda sinceridade, no rádio moderno, no rádio que nós temos, na internet, na televisão, você pega um rádio aqui, você escuta o que quer. Né? É verdade. Você
o Rádio Neto, você escuta rádio tal. Você, para manter uma audiência, graças a Deus, eu digo isso não com orgulho, com humildade, porque a gente procura pesquisar à noite. Eu estou no meu celular, eu estou pesquisando. Bom. Uma poesia daqui, poesia de lá, uma mensagem de otimismo. Quem escuta meu programa pela manhã é de forró. Mas 5, 6 mensagens de otimismo. Forrozão do Varandão. Não, Bom Dia Nordeste. Sim, o bom dia, forrozão do Varandão é à noite. É à noite. À noite. Então procuro variar. Procura lá na cidade de Souza, graças a Deus, minha audiência, de 4h30 da manhã. E eu procuro já de 4h30 às 5, né? Que é esse agricultor sofrido, que mora aqui no sertão, que mantém sempre a tradição, porque o nordestino, você sabe, ele não quer perder sua tradição. Não quer. Do aboio, das poesias, de vaquejada, de viola, de canção e de forró nordestino. Eu faço meia hora, sem propaganda, de Luiz Rei do Baião e trio nordestino. E o povo gostando. É. Lula, Rei do Baião, dizendo na hora do adeus. De manhã. Você tem que trazer sempre, inovar todos os dias. Não, o rádio se torna cansativo quando você é repetitório. Se você procurar inovar, Uma acomodação, pro né? ouvinte Agora você quer fazer um programa. Se você chegar na hora que eu tô fazendo o programa, eu acho que, Léo, né? Eu tenho 10 livros, 4, 5 chocalhos e um triângulo, que eu sei tocar triângulo. Às vezes eu abro, né? Batendo no triângulo e aboio. Estamos chegando agora com muita disposição. O ouvinte já conhece a nossa programação no canal 1070. Essa é a emissora e o forró do Varandão. De manhã no meu sertão há muita coisa bonita. Às 5 quebra da barra, às 7 só se agita. E a mulher acorda cedo pra beijar o seu marido, bota um laço de fita. Olha Então, aí. tudo isso são variações que você inova e que você, o ouvinte, se acostuma. Rapaz, Verdade. ali é que é o bom. Então, eu acho que rádio é isso. Se modernizou, se você não modernizar, você vai perder espaço, vai perder audiência e vai perder seu trabalho. Exato. Porque hoje, quem tem emissora de rádio, ele quer o locutor, o controlista, ele quer o narrador, ele quer o disc-jockey, ele quer o forrozeiro e também o policial. Verdade. Você tem que ter essas variações. Você falar sobre um detalhe importante, Tati, que eu sempre falo, até em algumas entrevistas que eu já prestei. O profissional do sertão, ele está tarimbado para trabalhar em qualquer parte do Brasil, porque o profissional sertanejo, ele sabe fazer de tudo. Quando você vai para uma capital, eu sei porque eu já tive experiência na capital, o profissional, se é da edição, ele só sabe editar. Se é da produção, ele não sabe fazer outra coisa. Se ele tá no rádio ali na locução, ele só sabe fazer locução, ou se ele tá na reportagem, só sabe fazer reportagem. Então é um profissional que tem uma visão restrita. E quando você vai para o sertanejo, por isso que o sertão exporta muitos profissionais para a capital, porque o profissional sertanejo sabe fazer absolutamente tudo. Tatico, agora são quase meio século de rádio, né? Fazendo rádio aqui no sertão da Paraíba. E a gente adentra agora ao futebol, né? Esse seu amor pelo Atlético, essa sua narração realmente é invejável no bom sentido. Você é um grande professor de muitos narradores aqui no sertão da Paraíba. Como é que começou essa história no futebol? O futebol é sua paixão? Hoje você não sabe fazer rádio sem futebol, Tati? É claro, né? A gente tem um velho ditado que diz que o homem sem mulher é clube sem esporte, é carro com pneu baixo sem macaco sem suporte. Então, nós gostamos de mulheres, não é isso? E temos uma paixão por uma. É a mesma coisa. Verdade. Né? Você tem a paixão pela música, você tem a paixão pelo futebol, você tem a paixão pela religião e o pior de todos, a paixão do político. Essa é a pior de todas, você tem a paixão por um político. É verdade. Mas eu comecei na narração, como eu falei, em Lavras da Mangabeira. Né? Eu trabalhava em Lavras da Mangabeira à noite. Essa época eu já era casado, mas minha esposa morava em Cajazeiras. E à noite eu me sentia muito, assim, recalcado, sem a família. Eu me concentrava lá no meu quarto e eu gostava de ouvir
gravava as narrações de Zé Carlos Araújo. Na época tava na Rádio Globo. Na Rádio Globo. Na Rádio Globo. É o garotinho, né? E eu tinha o gravador, às vezes a Ruda chegava, o dono da emissora, 10 horas, 11 horas, eu tava lá no quarto sozinho, narrando, né? Que nem tivesse narrando a partida de futebol. Mas, rapaz, vamos tentar aí você. E eu fiquei, eu sei que depois de 1 ano e pouco, 2 anos lá em Lavras, aí a Ruda falou, rapaz, nós vamos transmitir a inauguração do estádio Iguatu. O time de Iguatu vai jogar contra Ceará. Tem coragem? Digo, vamos transmitir. Né? Nessa época, a rádio era bem estruturada, nós fomos transmitir com Iguatu e Ceará. Inauguração do Morenão, Iguatu. Eu sei que eu fiz a narração, no outro dia foi muitos elogios e tal. Aí eu digo, agora eu vou. Agora eu vou. Aí ficamos transmitindo o campeonato amador, lá em Lavra da Mangabeira. Doca Gadelha, nessa época, ouvia rádio, gostava de rádio, já me ouvia também, né? E eu recebi o convite para ir para a rádio Jornal de Souza naquela época. Rádio Jornal AM. Rádio Jornal. Uma das maiores na época lá em Souza. Né? Porque só tinha fera. Né? E eu recebi o convite, eu vou falar até você aqui em off, fui bem recebido em Souza, bem remunerado, né? Doca me deu uma casa, eu levei a família, passei quase 4 anos em Souza, agradeço muito a cidade de Souza, principalmente a Doca, que era um grande amigo meu, Marcondes, e também já conhecia meu trabalho, que eu animava naquela época comício, né? A gente já tinha habilidade nos comícios, naquela época em cima de caminhão, sempre com as atrações, e tinha eu e Zé Paulino, que a gente fazia essa animação. Zé Paulino aboiava, eu aboiava também, sempre tinha aquele desafio e a galera ia à loucura, né? De político tal. Eu sei que, para resumir, cheguei em Souza e Doca amava futebol, foi comentar futebol, Dávola Bezerra, todo mundo lá. Nessa época, o diretor de programação era um companheiro de Caiazeiras, Josval Pereira, e fomos transmitir os jogos de Recife, né? Lá, eu transmiti Vasco, transmiti Corinthians no tempo de Sócrates, Birubiru e Companhia Limitada, Zico no Flamengo, Andrade, Adélio, tal, aquele meio de campo, Nunes, quando estava no Flamengo, Ilha do Retiro, o Arruda, a gente transmitiu. Vários jogos. Ia no carro de Doca, tudo. E começamos a transmitir o campeonato da cidade, lá também em Souza. Então, vem daí dessa narração. Me inspirei muito em o Garotinho. Só que inspirado no Garotinho, tentando imitá-lo, mas não no todo, né? Aquele timbre de voz. Criava sempre as minhas variações da minha própria narração, principalmente na narrativa do gol, né? E sempre tem um diferencial, uma musicazinha diferenciada, uma coisa. Qual foi o ápice, o auge de Tatico no futebol do rádio? Rapaz, meu auge foi aqui em Caiazeiras. Na época do Atlético campeão, naquela época que o Atlético tinha uma diretoria de competência. Em que ano, né? mais ou menos? 90, 91, mais 94. Na época que o Atlético formou um timaço. Nós tínhamos camisa 10 Chororó, pequenininho, botava a bola onde queria. Cracaço de bola. Biel na zaga, um zagueiraço. Roberto Carlos, que jogou titular do Ceará, hoje é técnico pela lateral direita. Timaço. Um ataque, nós tivemos aqui um ataque que revolucionou a Paraíba. Caçote, ponta direita, Roberto Michele, centroavante, Galeguinho de Souza, ponta esquerda. Saudade dessa época? Meio de campo, essa aí não tinha pra ninguém. Denemonzinha, o Wilton Moreno, pra mim, o maior craque de futebol que eu vi, repito, foi o grande craque de Caiazeiras, mas o maior jogador pra mim de futebol, o Wilton Moreno, que hoje jogava seleção brasileira, jogava Flamengo. Você viu o Zico jogando? Sim. Então, o Wilton Moreno. Tanto batia bem com a perna esquerda como na direita. Malaco, malandro do futebol. Cracaço de bola. A prata da casa de Cajazeiras naquela época fazia diferença em qualquer Paraíba. Nós sempre tivemos um Atlético aqui que tinha quase que o time completo prata da casa. Azul, que hoje está no Vasco, né? Que foi um goleirão, né? Nós tivemos Pelado na lateral direita, que foi seleção paraibana quando tinha futebol na Paraíba, viu?
na Paraíba, né? E essa foi a época de ouro que eu vivi, de muitas emoções, de Atlético campeão, de Atlético vice-campeão, de Atlético Copa do Brasil, de transmitir na Fonte Nova Antiga, transmitir Bahia e Atlético lá na Fonte Nova, jogasse de bola, o Bahia teve até interessado em levar a Jiquita, nosso lateral esquerdo, Bel, naquela época goleirão, foi pra Souza, jogou, parece 3 anos lá em Souza. Então eu vivi uma época de ouro do Atlético. Eu passei momentos de ouro. É por isso que você não esquece. Verdade. Como é que você vai esquecer uma coisa que você teve um convívio, tem um convívio e que você passou bons momentos? É agora que você vai abandonar? Porque tem a coisa difícil? Tudo, você passa dificuldade na sua vida, na saúde, porque os anos vão se passando, né? Mas eu vivi belos momentos aqui em Cajazeiras, aqui do futebol do Atlético. Estádio Perpetão lotado, a Mancha fazendo uma grande festa, Minha grande tristeza foi porque eu já fui candidato 2 vezes a vereador e eu não consegui um objetivo que era chegar na Câmara para contribuir cada vez mais com o Atlético. E você sabe que o cara diz, mas você tendo uma força na política, é claro, né? Verdade. Você tem mais acesso em Brasília, você tem mais acesso com os políticos, como a Aldeone, né? Quem pode reconhecer o trabalho feito por Aldeone, né? Tanto no futebol e como jogador também. Eu conheci Aldeone jogando, eu joguei contra Aldeone no estádio Gino Pires Ferreira, eu fui jogador lateral direito do Atlético de Meurimão, das primeiras camisas de algodão pesada, né? Então é todo esse amor. Tati, que você fala sobre a época de ouro do Atlético e hoje o Atlético infelizmente amarga a 2ª divisão do Campeonato Paraibano, né? Como é que você compara essas duas fases? Como é que você analisa isso? E você é o verdadeiro guerreiro, né? Aquele que realmente está presente com o time, seja no momento bom e seja no momento ruim. É tanto que o Atlético caiu uma vez e não teve direção para assumir. Quem assumiu? Tatico, Joanuei e o grande Narcisão do Mauriti. E humildemente nós formamos um time aqui com salários pequenos e nós conseguimos a volta do Atlético para a 1ª divisão. Com sede, com alimentação, com tudo. Quando terminava o jogo no domingo, na segunda-feira eu bati a porta dos grandes empresários de Cajazeiras, não pedia dinheiro. Eu queria só alimentação. A feira completa da semana. E graças a Deus a gente conseguia, de carne a tudo, né? Fizemos o sistema que o jogador, né, vinha para Cajazeiras, o salário é esse aqui, você vem, agora você vai receber em dia. E nós cumprimos. O time foi campeão da 2ª divisão. Com Tatico à frente, sem dinheiro, liso, como as pessoas dizem, mas com trabalho, com amizade, com os prefeitos aqui da região. A Aureliano, lá de Poço Zé de Moura, dava o ônibus, você veja, ônibus escolar, para ir para João Pessoa, na 2ª divisão. Meu grande amigo Bosco, lá de Uiraúna, as amizades que a gente tinha, Cachoeira dos Índios, Então, conseguimos trazer o Atlético de volta para a 1ª divisão. Aí, as consequências aí, Martins, vem depois, né? Vocês sabem que... O que é que faltou no Atlético? Má administração. Má administração. Má administração. Contratar, sem saber se vai pagar. Terminar o campeonato, e aí? Jogador com 2, 3 meses. Aí entra na justiça. Qualquer jogador entra, qualquer funcionário, meu amigo. Você tem que trabalhar e receber. E outra, administradores que passaram pelo Atlético e deixaram correr a revelia. Fazer o acordo com o juiz e não cumprir. Você não pode fazer isso. Você está levando o clube à falência. É isso? Está levando o clube à falência. Foi o que aconteceu. Má administração. Agora, recentemente, melhorou um pouquinho com a família Lira, que já deu mais uma força, mas não deu para chegar. Existe uma esperança de uma reviravolta? Rapaz, pela situação do Atlético, setor financeiro, pode até ser, mas é difícil. Eu digo a você com toda sinceridade, porque o débito é grande. O débito é grande. O Atlético hoje, você sabe que o CNPJ, você não pode colocar nada no nome do Atlético. Quem é que vai investir? Perde. A não ser que apareça a SAF. Porque eu acho que você já leu um pouquinho. A lei da SAF é o seguinte: o clube deve X,
Mas você, quando ele se torna SAF, ele vai cumprir só 50%. Se o atleta recebe 30 mil, só 15 vai para o setor financeiro. Os outros 15 vai para causas trabalhistas. A SAF é isso, né? Se você deve 3 milhões, a SAF é responsável por 2. Ela vai pagar 2. Porque o restante são para você cumprir com os jogadores que estão, né, no elenco. Dá uma amenizada na situação. É a situação do atleta que é essa. É SAF. Agora, você pode assumir o atleta agora, mas é uma situação complicada. Porque você vai trabalhar em 2 canais. O canal de você cumprir com a justiça e o canal de você ter outra folha de pagamento em dia com os jogadores que estão chegando. Então você veja bem que é difícil, né? É difícil, né? Hoje você, para assumir o atleta na situação que ele está, primeiro, não deposita nada no nome do atleta. Você tem que fazer doação, né? E às vezes até para a justiça não saber. Ônibus, patrimônio, isso não existe do atleta. Não existe. Eu digo com toda sinceridade, eu conheço a história do atleta a fundo. O que a gente sente muito, mas a realidade do atleta é essa hoje. Difícil. Aparecer alguém de coragem? Tem alguém de coragem. Vai entrar porque tem que ter um caixa extra. Todas as arrecadações tem um oficial de justiça para arrecadar a renda. Dependendo do que tem 30% pro jogador, tira da renda. Então é difícil. Mas ainda tem aquelas pessoas abnegadas, doentes, que vão e, né, tocando o barco para frente. Mas a única solução para o Atlético hoje, eu já disse, ou se faz Atlético SAF, Léo, ou se faz Atlético novo. Se muda o CNPJ, o Atlético deixa de existir como Atlético. Vai ficar, pelo que eu já pensei, Cajazeiras Atlético Clube. CNPJ novo. Agora, para isso também você vai cair muito. Você vai começar da 3ª divisão. Da 3ª para chegar à 2ª, para chegar à 1ª. Aí você vai chegar Cajazeiras Atlético Clube, nome limpo, sem dever a ninguém. Aí daí vai partir para você mudar o estatuto. Você é presidente do Atlético? Você vai cumprir. O Atlético não tem uma dívida. A partir de hoje, se você deixar dívida no Atlético, você é responsável. Aí muda a história do Atlético. Que a não ser, não muda não. Nós estamos conversando com Francisco Alves, Tatico, locutor padrão da nova geração, aqui no podcast Nas Ondas do Rádio. Você que está nos assistindo nesse momento, compartilhe o nosso conteúdo, deixe o seu like, seu joinha, isso é muito importante para o nosso conteúdo ser difundido aí na plataforma do YouTube. Ô Tatico, são quase 50 anos de história e muitas histórias contadas, né? Principalmente ali através do futebol. Já teve algum vexame que Tatico passou? Qual foi o maior vexame na sua carreira aí dentro do futebol no rádio? Várias. Principalmente com o Atlético. Esse Atlético, meu amigo. Já deu trabalho. Ainda continua dando. É um filho que dá trabalho, né? Tu sabia que eu respondo a 10 processos de danos morais? É mesmo, rapaz? Quando foi para ser vendido o estádio Júnior Pires Ferreira, Tico Mildez era o presidente, me ligou lá direto do fórum. Tatico, maior injustiça que estão fazendo com o futebol de Cajazeiro. O que foi, Tico? Aí eu enlouqueci. Que eu fui criado no Higino Pires. Eu joguei pelo Atlético. Eu joguei pelo Caranguejo de Zé de Souza. Joguei pelo Comercial de Zé Pereira. Minha vida foi ali. Né? Dentro do estádio Higino Pires Ferreira. Todos os dias eu passo no estádio que eu moro próximo lá. Eu tenho que entrar no Higino Pires para dar meu bom dia. Nego Dias está lá. Né? E sei que esse estádio foi leiloado. Naquela época, por 500 mil reais. Pelo meu amor de Deus, você vendeu um patrimônio desse do Atlético por 500 mil reais. Aquele patrimônio do Atlético ali hoje, que me parece já pertence à prefeitura, ali é coisa para o quê? 4, 5 milhões para você tirar o Atlético do sufoco. Eu digo, eu não tô acreditando não, tio. Quem foi o advogado? Quem foi o empresário que comprou? Que eu vou abrir o programa agora, eu vou me meter lá ripa, nem que eu vá preso. E eu fiz um comentário, tá certo que eu fugi até um pouquinho. Se empolgou um pouco, Se né? empolguei, a Mauri,
Tá nesse processo eu, Amauri, Arnaldo e Dunga. E Tico, meu Deus, o presidente do Atlético, e Nilcim, que também era vice-presidente. Fiz um comentário pesado. Vou divulgar o nome do advogado, não divulguei. Primeiro eu fiz a jogada, né? E vou divulgar o nome também desse empresário que se diz filho de Cajazeiro, que tá fazendo isso com o atleta. Só que ele vai ter que prestar atenção que ele não... Eu vou fazer questão de chamar o torcedor pra gente fazer vigília de noite no estádio Gino P. Ferreira. Todo mundo fazer agarrado. Aí a galera se empolgou e tal. Aí eu fiz no outro comentário, eu digo, vem aqui. Eu fui um pouquinho, chamei de vagabundo, né? Vem pra Cajazeiras, além de não fazer nada pelo atleta, vem tomar cachaça, vem bagunçar na cidade, deixa o atleta numa situação dessa, ainda querem levar, roubar o patrimônio nosso. Eu sei que o advogado entrou na justiça, aí houve essas causas trabalhistas, aí já tá com mais de 10 anos rolando, as 5 nós já conseguimos conciliar, né? 5, né? Mas ainda rola aí, é isso? E você sabe que a causa trabalhista tem que ter advogado, né? Tem que ter, é verdade. A gente, o setor financeiro, você sabe que fazer raid hoje é amor. É amor, é. O piso salarial, meu amigo, É a negação. até um alerta se Moisés, presidente do sindicato, estiver ouvindo isso aí. Moisés, cria um pouquinho de vergonha, homem. Vem aqui pro sertão e vem aqui ver a situação nossa do piso salarial, né? A gente, naquela época, ganhava 2 pisos. Hoje, o piso salarial é menor do que o piso do governo federal, R$1.400 e poucos reais. 8 anos de rádio eu ganho R$1.412. 48 anos de rádio. Só faz rádio quem tem amor. É verdade. Léo sabe também. Quem tem dedicação. Já vem do sangue. Se não tiver dedicação e amor, fica aí no seu cantinho, não faça rádio não, né? Porque isso é pra quem tem amor e é difícil. Quem tá pensando que vai enricar no rádio, Não. tá enganado. Não enrica não. Não existe possibilidade, não. Eu tenho um patrimôniozinho de uma casa boa, um carro, né? Uma construção no decorrer da vida. Da né? vida. E não foi... A rádio me ajudou como a divulgação do meu nome, mostrando o meu trabalho. Talvez seja vitrine, né? Eu tenho esse patrimônio devido naquela época. Hoje ninguém ganha mais dinheiro, não. Animação dos comícios. Eu fui animador de comício de Cássio Cunha Lima, José Maranhão. Eu fui animador de comício de Ronaldo Cunha Lima, Tarcísio de Miranda Buriti. E naquela época, você ganhava, você faturava uma grana boa, porque tinha os contratos assinados. O Wilson Braga. Fiz um contrato na época com o Wilson Braga, que de Patos pra cá eu comandei os comícios, animador de comício. Conceição, Vale do Pinhacó. Você ganhou um trocadinho, pronto. Mas de lá pra cá, a rádio é um complemento. É só o complemento. Tem que ter um extra ali pra ir complementando a renda. Você tem que ter... Aí muitas das vezes alguém fala, fulano é do rádio e tem um compromisso com um político. Se você não tiver... como é que você vai ter condições de formar um filho seu ganhando 1.400 conto? Não tem, não. R$400, né? Hoje, graças a Deus, eu tenho uma família, né? Eu sou pai de 7 filhos, faleceu um com 26 anos de acidente automobilístico, né? Que até hoje foi uma banda de mim embora. E eu consegui formar mais 4. Mas foi através de política. Você abraçar uma causa no político, você trabalhar pro político, né? Malabarismo. Se não tiver, Fazendo malabarismo. Malabarismo. Aí eu consegui. Graças a Deus, eu tenho uma família estruturada. Tenho 4 filhos formados. Mas o rádio me ajudou. Foi através do rádio que eu consegui isso. Porque eu consegui fazer com que o político me visse, né? Mas muito difícil. É como a história do atleta. A situação do atleta é essa. É preciso que o torcedor tome conhecimento, né? Que é uma situação um pouco complicada. Tatico, ainda dentro dessa parte do futebol aí, a gente não pode fugir disso, né? Uma rivalidade histórica entre Atlético e Souza. A gente pode até falar nos dois lados da moeda. O Atlético hoje vive uma fase muito difícil e o Souza em ascensão. Neste ano de 2024, foi campeão paraibano, tricampeão paraibano. Como é que Tatico analisa esses dois lados da moeda, o futebol lá de Souza e o futebol de Cajazeiras? O futebol de Souza é porque tem um dono.
Aldeone Abrantes. Sabe administrar, sabe controlar as crises, muitas das vezes criticado pelo torcedor, mas ele bate na mesa porque ele sabe e tem que respeitar. Um trabalho de organização, praticamente sem diretoria. O atleta não tem um dono, tem uma diretoria, um que entra aqui, outro que entra ali, outro que dá essa parcela de contribuição, e assim vão trabalhando em quê? Rota de colisão. Aldeone é dono. Ele quem paga, ele quem sabe onde vai investir, ele é quem contrata. Se faltar treinador, ele tá lá. O treinador mexe errado, ele vai lá embaixo, porque ele é quem paga e ele tá certo. Tudo na vida, você tem que ter a base. Não já diz o ditado, se você vai construir sua casa, se você construir na terra ou dentro do rio, a água vem e leva. É verdade. A base do Isso Souza é até bíblico, né? a base do Souza é sólida. A estrutura do Souza, né? Naquela época não tinha Souza. Eu comecei com Aldeone, joguei contra Aldeone, Delton Gobira, Nilson, essa turma toda, era independente de Souza. E Aldeone colocou o Souza. Era independente naquela época o Souza. E tinha a sociedade. A sociedade, devido à má administração, que naquela época quem mandava no futebol era a Sociedade Esportiva Souza, né? Botijinha, Mucuim, aquela época que jogou também lá, Zamba, maior jogador que eu já vi na cidade de Souza, Pelini, zagueiraço, categoria absoluta. Eu sou dessa época, dos verdadeiros craques, porque hoje não tem mais craque. Hoje tem o bom jogador. Meus comentários eu digo, qual é o craque do Brasil? Eu digo, nenhum. Nós não temos craque no Brasil. Temos bons jogadores e jogador diferente. Cadê Neymar? Não consegue se firmar em canto nenhum. Mas uma questão de status, né? Status. E nós já tivemos craques? 70 tivemos. Recentemente, quando estava na seleção, aquela seleção que para mim foi a maior de todos os tempos, parece 82 com o Tele Santana, homem. Seleção que jogou o maior futebol do peito mundo. E na raça. Pois é. O cara vê esses modos. Fulano, qual é o craque que tem aqui no Brasil, meu amigo? Eu vou citar craque. Quem é craque? Nós temos bons jogadores. Estevão é um bom jogador, pode brilhar. Estevão do Palmeiras, né? Nós temos aí aquele Luiz Henrique do Botafogo e outros bons jogadores. Craque é diferenciado. Craque é Zico, Adílio, Andrade, né? Aí foram craques de bola, diferenciado, que sabe, que conhece, né? Então, Aldeone sabe, conhece o caminho das pedras e o caminho onde tem o rio, né? E a coisa melhor dele lá é porque ele é dono. A palavra é a dele. É o diferencial. É o diferencial. Então é a organização. Tudo hoje é organização. Se você monta a emissora, você tem que ter organização, tem que ter o quê? Plantel. Você não pode ter só um time de futebol com 11, você tem que ter plantel. Verdade. Peças de substituição, como fez o Botafogo agora. O Botafogo foi campeão como? Na Taça Libertadores do Brasileirão. Peças de substituição. Você vê que Tiquinho, o maior atleta do Botafogo, estava no banco. Tava no banco, foi. Igor Jesus. Sim. E foi comprado a preço de banana. Inclusive Souzencio, viu? Tem que conheço Tiquinho, né? A preço de banana. O Igor Jesus já está valendo milhões e milhões. Então, futebol é isso, é investimento, é saber contratar, né? É saber organizar a casa. Isso aí, meu amigo, na Paraíba, eu digo com toda sinceridade, só tem Aldeone, porque ele é dono. Começou humildemente com o Independente. Hoje é o Souza, um dos grandes patrimônios da Paraíba. Tatico, você falava aqui comigo nos bastidores que possivelmente agora para 2025, quem sabe pode surgir Tatico narrando lá em Souza. É uma novidade aí, né? Rapaz, eu tive uma conversa já, o menino ligou pra mim, na Rádio Andrezão, né? A Mix, né? Max FM. É, Max FM. E pra semana nós vamos sentar pra conversar. Porque eu tô na difusora, mas o Campeonato Paraibano para a difusora só vai começar na segunda divisão com o Atlético, né? Lá para o mês de maio. E a difusora agora também está com uma nova estrutura. Léo também está montando de televisão, essas coisas no YouTube, né? Que o já falou comigo e a gente vai abraçar também a causa. Mas o Campeonato Paraibano esse ano vai ser muito resumido. Você sabe, devido a esse campeonato mundial que vai ter aí com 38 e tantos poucos clubes, né? E vai começar em janeiro, mais ou menos em março termina. Campeonato Paraibano.
Possivelmente em maio começa o Campeonato Paraibano da Segunda Divisão e nós temos interesse. Eu digo nós porque eu faço parte do departamento esportivo com a Mauri, a gente sempre vendeu. A difusora sempre vende. Nós temos aí de 14 a 15 patrocinadores. Nunca faltou esses patrocinadores. Nós temos devido à nossa credibilidade e devido à nossa audiência, né? E eu recebi esse convite e para a semana nós estamos fechando, se Deus quiser, pra gente transmitir o jogo do Souza. Aí o torcedor, mas rapaz, como é que você vai transmitir o jogo do Souza? Tu vai ter aquela empolgação. Eu sou profissional, meu amigo. Eu sou profissional do raio. E se o Souza fizer um gol, eu não tô lá pra narrar. É? Ainda vamos criar? Eu quero que, se eu for, ninguém copie não. Porque nós já temos uma narração pro jogo do Souza com aquele do dinossauro na hora do gol. A gente gritar o gol. Eu quero ver essa narração. E tem outras coisinhas. Não, pode ter certeza. Eu vou para mostrar meu profissionalismo. Verdade. A mesma coisa que eu faço com o atleta, se der tudo certo, eu vou fazer com o Souza. Eu vou chamar o torcedor, eu vou estar lá 2 horas da tarde. É? A mesma empolgação, a mesma emoção. Eu sou profissional, meu amigo. Verdade. Né? Se eu tô na emissora, eu tenho que vestir a camisa da emissora. E a emissora da cidade de Souza, qual é o clube que representa? Né, o Souza? Souza. Vamos lá. Fazer a mesma coisa. No tiro ali, no tiro lá, bateu, guardou, chegou e vamos embora. E uma narração, se Deus quiser, eu já estive pensando que à noite eu sempre fico refletindo, né? Eu não gosto muito de televisão, só quando tem jogo. Fico lá numa redezinha que eu tenho lá no fundo do quintal. Às vezes eu tô rabiscando alguma música. Eu tô fazendo uma músicazinha aí pro carnaval homenageando Cajazeiras, né? E eu fico naquela e também às vezes eu fico a visão do jogo, o que é que eu posso botar aqui esse ano pra essa narração, rapaz? As inovações, né? Eu tô querendo, se eu for pra lá, uma narração que na hora do gol tem aquela... O dinossauro. Dinossauro, olha aí. Placar. Naqueles clássicos entre Atlético e Souza Esporte Clube, no Perpetão em Cajazeiras, ou lá no Marizão, lá em Souza, Tatico já teve que sair escoltado pela polícia? Rapaz, por incrível que pareça não, você vê como é que são as coisas, né? Olha aí. É? Então você era um homem corajoso, né? Não, porque na época, eu quero até abraçar o companheiro Jorge Abrantes. Rapaz, a gente fazia um trabalho que muitas das vezes alguém pensava que eu era inimigo de Jorge e Jorge meu. Não, mas aquele era tudo combinado, homem. Pra chamar o torcedor. Tem um apelidozinho que ele lhe chamava lá. Chico Lataria. Pra chamar o torcedor, a gente fazia. E lotava, você vê que lotava, né? Verdade. Estado Perpetão lotado. Uma vez, Jorge veio pra cá, eu digo, Jorge, vamos fazer o seguinte, tu vem com um paletó verde e nós vamos colocar um jumento. No vestiário tu vai entrar em cima do jumento. Mas, rapaz, foi a sensação do jogo. Jorge entrou no jumento, com o jumento. Aquele paletó verde. Olha aí. Pois é. Chegava lá em Souza, tu acredita, rapaz, que eu nunca... Uma vez foi com um cidadão, jogou uma lata de cerveja. Mas eu sempre me dei bem em Souza. Uma audiência fenomenal. É verdade. Né? Muitos torcedores deixavam de escutar o rádio da cidade para escutar Tatico, claro. lá no campo. E eu chegava descia do... Eu digo porque eu presenciei isso, viu, Léo? Muitos torcedores deixavam de escutar o rádio local da cidade, torcendo pelo time para escutar Tatico para ver a polêmica. Pois é. Aí eu, muitas das vezes, cheguei em Souza, tinha 2, 3 segurança quando eu descia do carro. Não era amigo meu, rapaz. O filho de Zé Paulino, que faleceu, você conheceu, né? Quando eu chegava, ele tava aqui. Você é nosso. E vários torcedores. Às vezes tinha piadinha. Tatico, eita só, tem aquela coisa lá, né? Mas é coisa da amizade, rapaz. Eu tenho grandes amigos na cidade de Souza. Quando eu chego em Souza, graças a Deus, sou bem recebido. Graças a Deus. No estádio eu entro tranquilamente. Tem as piadinhas, as brincadeiras. A gente também brinca. Mas graças a Deus, porque também mudou um pouquinho. Eu não vou criticar alguns companheiros que fazem imprensa lá, que chegaram e quiseram fazer a coisa como se fosse inimizade. Aí não dá, meu. Aí já vai pro pessoal. Já né? vai pro pessoal. Quando você parte pro pessoal, aí você sabe que a torcida já entende diferente. Mas na época de Jorge Abrantes, eu parabenizo Jorge Abrantes, que a gente fazia um trabalho para chamar o torcedor. Jorge, tu liga para mim, eu vou ligar para tu. É a semana do clássico. Nós temos que movimentar, que é para lotar o estádio. Hoje não, tá um pouquinho diferente, tem alguns companheiros de imprensa que leva para outro campo, né? Mas a gente vai seguindo.
Muito bem, esse é o Francisco Alves, nosso grande tatico radialista consagrado aqui no nosso sertão paraibano, conversando com a gente aqui no podcast Nas Ondas do Rádio. Daqui a pouco a gente vai ter um quadro aqui que vamos exibir algumas fotos dos seus parentes, da galera antiga de rádio, vai ser exibida aqui nesse telão e você vai falar um pouco sobre essas fotos, certo, Tatico? Mas antes, para finalizar já nessa reta aqui final do nosso podcast, você teve uma experiência nesse ano de 2024 na política, né? Você foi candidato a vereador aqui no município de Cajazeiras. Gostaria que você, de forma objetiva, falasse um pouco sobre essa experiência, o que é que representou, qual foi o aprendizado de Tatico nas eleições de 2024. Eu aprendi que na política, trabalho prestado, muitas das vezes amigos, entre aspas, né? Não vale. O serviço que muitas das vezes você briga, como sempre fiz pelo atleta, você não é recompensado. Aí, experiência, porque você que vive no meio político, você tem que aprender que a política tem dois resultados, ganhar e perder. Ganhou, comemora. Perdeu, agradeça e siga em frente. Experiência, né? É. Tudo na vida é assim. Se você for cruzar os braços para os obstáculos da vida, hoje eu não estaria aqui. Verdade. E eu nasci aqui nessa terra, meu pai era vendedor de picolé e eu fui picolezeiro durante vários anos, ali no Mercado Central. Aquela rodoviária ali tem a minha cara. Eu vendi muito picolé hoje naquela rodoviária e trabalhei naquele serviço de som. Se você passar lá hoje, tem uma caixinha de som redonda que existia antigamente com uma bolinha no meio. E ali eu trabalhei, na época de Raimundo Ferreira, jovem, 14 anos. Atenção, senhores passageiros, que estão aqui no terminal rodoviário Antônio Ferreira. Daqui a pouquinho, com destino a João Pessoa, aviação Andorinha. Boa viagem. Aí rodava a música. E era o controlista e o locutor. Lá. E vendi picolé ali também. Minha mãe fazia panela de barro, paneleira. Aqui onde é a Raio do Oeste eu vendi muita panela de barro. Naquela época se vendia mesmo. O pessoal comprava, né? Quando dava 4 horas da tarde, o forno já estava pronto, com lenha, tinha queimado a lenha, estava pegando fogo e a gente... As panelas dentro, que eu colocava mais papai, para trazer num jumento com caçoar. Uns panos para não quebrar. E a gente foi vencendo esses obstáculos de tudo isso. Depois ia para Aurora e Barro. Eu levava 1000 picolés naquela época da sorveteria Dois Irmãos, no caminhão de João de Mãe, e fazia a linha. Nós saímos daqui 4 horas da manhã. Eu ficava na Iara e papai ia pro Barro. Então foram a vida de dificuldade, né? Verdade. Mas sempre vencendo. Estudei no colégio estadual, aí aprendi a ser político no colégio estadual. Eu fui 3 vezes presidente do Centro Cívico. Naquela época existia Centro Cívico, da manhã recreativa aos domingos, dos jogos escolares estudantis que pegava fogo colégio contra colégio aqui em Cajazeiras. Eu era presidente. Naquela época eu tinha uma grande amizade com Edno Tavares e eu conseguia verba para bola, material esportivo para o colégio, Centro Cívico. Carteira de estudante de graça, ninguém pagava a cota. E começamos fazendo gincana escolar lá no auditório do Diocesano, eu e Paulinho de Seu Raimundo. Eu era o locutor, juntamente com o Paulinho. Então é uma sequência de dificuldades. Aí eu entrei na política, a primeira campanha eu fiquei na primeira suplência. Essa agora a gente entrou, mas a gente sabia que era uma campanha caríssima de dinheiro. Todo mundo sabe que essa campanha foi caríssima. Política é um negócio? Tatico não tem dinheiro. Política é um negócio? É um negócio. É você comprar e vender e pagar. Pronto. Se você tiver a grana, hoje eu digo com toda sinceridade, você tem as amizades, eu tirei quase 200 e poucos votos agora nessa. Hoje você, para ser eleger vereador de Cajazeiras, uma amizade que você tem, os amigos que você tem, 200 amigos, 300 amigos que lhe ajudam. Mas se você não tiver hoje em Cajazeiras de 200 mil para lá para ser eleger vereador, você não ganha. Você vê que... É um investimento. A vereadora Léa, a estrutura, perdeu. Então, eu não me decepcionei. Sabe por quê? Porque eu dei o melhor de mim. E sei o que eu fiz. Decepção é daqueles que venderam o voto,
É verdade. que não cumpriram. A Né? consciência tá pesada. A consciência pesa. A minha eu durmo todos os dias tranquilo. Que não tentei comprar voto porque não tinha dinheiro. Que os votos que eu tirei foram dos serviços prestados à nossa comunidade, né? E vivo feliz, vida que segue, né? Acho que não tenho mais pretensão de ser político. A idade também já chegou. Vou continuar trabalhando, ajudando aos amigos, porque não preciso do mandato também para você fazer. E cantando karaokê, né? Karaokê agora é a minha grande sensação. Graças a Deus eu posso dizer que eu tô no auge. Muito bom. Ontem mesmo nós fizemos um karaokê lá no Espetinho de Fabinho, foi casa cheia. Eu vi alguns vídeos seus, os amigos rapaz, no gostaram. Instagram. Realmente dá vontade da gente abrir aquela geladinha e tomar ali. Tu sabia que é mais difícil cantar karaokê do que você cantar ao vivo? É verdade. Tem cantores antigos que não canta karaokê. Porque o karaokê, se você não se aperfeiçoar, não, eu ensaio 2, 3 vezes à noite. Eu riba e voz, violão. Porque ali é o seguinte, você bota o karaokê, se você errar uma frasezinha, Se perde. você se perde todinho. Você não acompanha mais o ritmo. É difícil. Mas eu procuro me aperfeiçoar. Quando Hoje tá com eu a tenho... banda, ainda tem uma improvisadazinha, Na né? banda você erra, pega lá na frente. Na banda você erra, pega lá na frente. Mas no karaokê é difícil. Ou você ensaia, né? Pra ter o ritmo. Não tem volta, não. Não, você tem que ter dicção também. Você tem verdade. que saber o ritmo da música. Porque às vezes todo mundo diz, ei, bota essa música aí que eu vou cantar essa música. Você ensaiou? Tudo na vida você tem que se aperfeiçoar. Sim. Ou não é? Verdade. Aí você chega lá, bota a música, o cara começa a dizer, não, errei, aí volta. Não, você não pode. Não pode voltar mais, né? Se você quer ser um profissional, tudo na vida você tem que fazer, não nos mínimos detalhes, mas você tem que fazer pelo menos com perfeição. Sem Se dúvida. aperfeiçoar. E graças a Deus eu estou fazendo isso muito bem. Nós temos um som de qualidade. Tem alguns amigos que também, professor, ensina o problema da respiração, de como você, uma música alta, você alcançar, e não é você gritar. É técnica, né? A técnica de voz. Nós temos o karaokê no profissionalismo, que a gente tem o cartão de memória. Eu tenho... Hoje eu canto 80 músicas Repertório. no cartão de memória. Nós temos brega, nós temos forró, nós temos Zezo, nós temos Reginaldo, nós temos Núbia, de tudo um pouco. De tudo um pouco. Agora, só que quando eu vou fazer alguma apresentação, eu digo logo, não me peça música de piseiro. Eu não sei. Nunca ensaiei, nem vou ensaiar. Música de pisceiro é o quê? Essas músicas que tem hoje aí. Forró de plástico, Essas coisas. Não me peça. Não sei. Eu gosto da música tradição, original. É tanto que eu tenho 40 anos na difusora. Você nunca ouviu o Forró do Varandão, nem o Bom Dia Nordeste tocando piseiro nessas coisas, não. É música tradição. Eu procuro manter minha tradição nordestina. Violeiro, canção, aboi, vaquejada. Eu sou nordestino, eu quero com piseiro. É verdade. Né? Às vezes eu chego no karaokê, eu digo, não, você sabe cantar? Se você souber, canta aqui. Pode cantar. Eu passo pra você. Mas eu não ensaiei Você esse não tipo faz. de música, não. Pois eu e o nosso amigo Severino Alves aqui da Rádio Centro, a gente tá assina embaixo. Léo, vamos ao nosso quadro agora aqui. Já teve muita gente que se Eu emocionou. tô com uma musicazinha aí. Depois, Olha se você aí. puder, me lance minha música na pista do amor, viu? Vou lançar, Tá um rapaz. sucesso aí, graças a Deus. Eu tenho Recordações 97 lá na Líder FM Souza, eu vou Passa tocar. lá. Vou Não tocar. sei o que vai ser de mim pra me livrar dessa mulher. Ando desorientado, 100% apaixonado, só fazendo o que ela quer. Faz de mim gato e sapato, joga o nosso amor no mato, mas não tem esse direito. Me sufoca minha alma e o meu coração sem calma bate e chega, dói no peito. Olha aí, rapaz. Essa aí, antes de você cantar, eu já conhecia, viu? É? Porque eu sou um fã da Difusora e essa aí toca demais na Difusora. Tem um forrozinho também, Filho Off, que não é meu. É uma canção de Expedito Sobrinho que ele nunca gravou. Tava rabiscada. E eu andava mais Expedito, eu tinha 10 anos, e eu pedi a viúva dele, ela me deu, e eu transformei num forrozinho com o Nenê Amaro, que é um artista de caseiro, fora de série pra gravar. Filho Off. Muito bom. Meu papai há dias faleceu, no tempo que eu gozava alegria, eu fiquei com a mamãe querida, vivendo uma vida de melancolia. Olha Linda. aí, rapaz. Esse é o Tatico, né? O homem que joga em todas as E no posições. carnaval todo ano nós literalmente. estamos aí. Nós temos. Você sabe que eu fiz a música pra Big Boy, né? Big, com big, big, o carnaval chegou. Big, 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 o tempo passou.
Big, 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 você não voltou. Big, 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 a saudade ficou. Todas músicas autênticas, né? É isso. Bom, é isso. Vamos lá, Léo. Olha aí, rapaz. Olha as festas aí. Só lideranças aí. Você conhece aí? Eu gostaria que você apresentasse aí pra gente. Aqui é o professor Chagas Amaro. Chagas Amaro. É. Esse aqui, proprietário da Rádio Vale do Salgado, da Arruda Sobrinho. Esse aqui, Bosco Amaro, que apresentava Eu, o Rei e as notícias aqui. Esse aqui, 18 anos, FA o Estatico, no 1º de maio, né? Isso aqui foi uma festa do radialista. Dia do Trabalhador. Que nós recebemos. Nós tínhamos aqui, quando a CI funcionava, nós tínhamos o torneio das emissoras de rádio. E nós conseguimos. Nós tínhamos. Aqui, Bosco Amaro jogava muito futebol de salão, era futebol de salão. Chaguinha também, muito futebol. Eu também bati uma bolinha. E esse é Edmundo Amaro, Mumu da Mangueira. Narrador esportivo também, viu? Muito Mumu bom. Um faz tudo também em rádio. Época de ouro aí. Aí quando existiu o 1º de maio, mas infelizmente entrou um cidadão e demoliu, destruiu o 1º de maio. Você fala num ponto interessante. O segredo dos profissionais de rádio aqui de Cajazeiras seria aí a união, porque existe aquela concorrência ali no quando tá no ar, mas quando tá nos bastidores é todo mundo unido e esse talvez seja o segredo? Não. Não, digo com toda sinceridade. Não existe, não? Hoje é o trabalho do gato e o rato. É, né? Aquele que quer derrubar o outro. Aqui não. Esse aqui era a época de ouro, a época que tinha o respeito a cada um. Se mexesse com um, mexia com todos. Mexia com todos. Hoje eu digo com toda sinceridade, sem medo de errar. É o gato e o rato. É aquele ali que trabalha na mesma emissora que quer lhe derrubar, quer lhe maltratar. Digo com toda sinceridade, sem medo de errar. Às vezes alguém não gosta que eu diga a verdade. Tem companheiro meu, rapaz, que não toca música. Não toca música que você faz de graça. Olha, não dá lucro. Uma música dessa eu passo meses e meses. Faz uma frasinha, coloca aqui, o refrão que é o mais difícil. E eu ainda pago R$200 para gravar. E você não lucra nada. Nunca lucrei com música. Eu faço música porque eu gosto. Fiz para Geraldo Nascimento. Ele chegou chegando. Geraldo Nascimento, sua voz vai encantando. E despontou agora no carnaval. E né? toda música minha eu procuro colocar difusora. Que é ali onde é minha casa. É meu segundo lar. Você pode prestar atenção. Fiz música para Paulo Feitosa. Mas você não ganha. Eu nunca lucrei com música aqui em Cajazeiras. Eu investi agora quase R$10.000 em som. De boa qualidade. Ainda estou investindo. Mas sem ganhar. Você vai para um espetinho desse, o cara às vezes quer dar R$100. Eu digo, não, vou de graça. Vou brincar com os amigos lá. Agora aqui, época de ouro. Aqui se existia, não era nem amizade, era amor um pelo outro. Amor um pelo outro. O que não existe mais hoje. Muito bom. Esse é o Tatico. Vamos lá, Léo, mais um aí? GG Nascimento. Geraldo Nascimento. Essa aqui é a foto que eu coloquei na música dele. Ele chegou chegando. Geraldo Nascimento, sua voz foi encantando. Que foi sucesso agora no Carnaval 2024. Ele chegou chegando. Geraldo Nascimento, sua voz foi encantando. Do palco do Chamegão, apresentando todos os artistas. Além de um grande locutor, Geraldo Nascimento era um grande repentista. Foi o primeiro apresentador do Chamegão de Cajazeiras, na época de Vitoriano. Sabia que era um grande violeiro? Não grande sabia. Violeiro e compositor. Tem uma música aí de Tora Chinelo que fala do sertão com isso aí. Pra mim, a voz de veludo. Grandes amigos meus. Era o homem das noites da difusora. Até hoje sinto saudade desse amigo. Aí era um amigo de verdade na difusora que eu tinha. Porque se você falar da antiguidade, de Big Boy não se fala. Homem. Big Boy não era meu amigo, era meu irmão. Geraldo Nascimento, né? Paulo Feitosa. Hoje a coisa é diferente, né? Hoje é aquele trabalho de você querer derrubar seu próprio companheiro já com... Meu amigo, você para vencer na vida, você tem que ter humildade. Faça seu trabalho, desde que Martins, que Léo, que o ouvinte que tem um rádio julgue. Você não pode julgar ninguém. Você é companheiro. Sim. Né? Você tem que valorizar seu companheiro de imprensa, que hoje está difícil para se fazer imprensa, né? Estender a mão, abrir as portas, dar oportunidade, né? Faça com que seu companheiro suba na vida. Né? Você tem que ficar feliz. Eu fico feliz quando eu vejo um companheiro meu lá no pedestal, lá em cima. Certa vez eu escutei um profissional dizer o seguinte: meu amigo, quando você chegar lá em cima,
lá em cima, no topo, você analisa que sempre cabe mais um ali junto com você. Puxa aquele mais humilde lá embaixo que para alavancar e levantar. Eu sempre fui assim. Eu continuo sempre do mesmo jeito, a mesma humildade e tudo. Quando a pessoa vem me conhecer, diz, mas rapaz, é você que é o Tatico? Nem de roupa eu gosto. Eu sempre gosto de estar com camisa de propaganda. E Deus está olhando para isso. Para isso, mas graças a Deus sou um vencedor, né? Verdade. Graças a Deus sou um vencedor. Muito bom. Tá aí, Geraldo Nascimento, mais uma, Léo. Vamos lá? Ah, rapaz, esses seus Aqui filhos. é o Tatico, esse é meu filho que fez 22 anos agora. Matheus, já é formado fisioterapeuta, já está trabalhando. E essa aqui é minha esposa, né? 30 anos de convivência, é mais nova do que eu, 14 anos. O que é que eles representam para você? Foi uma joia que Deus me deu na minha vida, que eu era moleque desmantelado. A gente sempre fala aqui no programa que por trás de um grande homem há sempre uma grande mulher. Né? Metida a boêmia, tu sabe, né? Aquela época também, Martins, que a gente fazia rádio, que praticamente não tinha televisão, meu amigo, o assédio era grande. A mulher enlouquecia. E como é que você fazia para lidar com isso? Quando a gente saía daqui pro Rio Grande do Norte, parecia um artista mesmo. É isso? Parecia não, era um artista, naquela né? época, sendo, né, Léo? naquela época, nós fizemos aqui os Feras da Difusora. Eu, o Wilson Furtado, pra mim, o maior locutor desse que eu já vi aqui, que se chama J. Júnior. J. Júnior, que faleceu, foi prefeito. Trabalhou na TV Correio. Rapaz, aquele cara era competente demais, homem. Muito bom, muito bom. Artista, comentarista político de mão cheia. Verdade. Eu conheço o profissional, dicção, apresentava esse programa da difusora que não tinha... Rapaz, a audiência desse rapaz era fenomenal, né? Eu e Big Boy e Frank Som, que tinha um sonzão pesado, nós fizemos apresentações em todas essas cidades, nós ganhamos dinheiro demais, homem. Nós tínhamos uma agenda cheia de sexta, sábado e domingo, sexta, sábado e domingo. Sexta, sábado e domingo. Muito dinheiro nós ganhamos. Né? Como é que você fazia para lidar com a fama nessa época? Toda a vida eu fui Pés assim. no chão, né? Toda Humildade. a vida. Eu nunca... A fama só... Nunca subiu a cabeça, não. A fama para as pessoas, né? Mas eu sempre continuei esse Tatico. Mesinha, uma cachaçinha mais os amigos, de brincadeira. A minha fama, graças a Deus, é por isso que eu ainda consigo sobreviver até hoje. Eu acho que, graças a Deus, mantendo a mesma audiência devido à humildade. Verdade. Nunca levei isso pro lado, né? De nada. De nada. E onde você me encontrar, Léo me conhece. É esse mesmo Tatico, aqui no meio de rua, de andar de bermuda, de estar no barzinho ali mais um amigo, de estar aqui discutindo política, discutindo futebol. Aí nunca, graças a Deus, nunca subiu e nem vai subir. Depois que eu já passei tudo isso, vai subir pra onde? Tem pra onde subir, né? Tem não. Graças a Deus, uma família estruturada, como eu já falei, esse menino meu terminou agora 22 anos de fisioterapeuta, né? Minha filha é psicopedagoga da outra esposa, a Tatiana Assuncena é enfermeira. Tem uma filha com ela também, Thalita, que é advogada e agora está terminando fonoaudiologia. É a gerente lá do Kaique, da fonoaudiologia. E é a vida. Tem o meu filho, que foi goleiro do Atlético, Júnior. Hoje é funcionário da universidade, né? Minha filha da outra mulher, da primeira mulher, Salvador, Rayane, né? Uhum. E me deu agora 2 netinhas, está com 1 ano e pouco, a Pérola e Serena. Então, essa é a minha vida. A humildade que eu tenho é o que eu já consegui, não para mim, para os filhos. Porque você conseguir formar seus filhos é um troféu. É o maior troféu que o homem pode dar a uma família. Verdade. E hoje eu consegui 30 anos que eu tenho convivência com essa mulher, graças a Deus, eu estou realizado. Eu sou realizado, Martins. Muito bom. Se eu morrer de hoje para amanhã, eu estou realizado. Tá feliz. E graças a Deus, tudo que eu coloquei na minha cabeça para fazer, Deus me deu o seu pensamento lá e transmite para mim. Eu vou fazer uma música, eu fico rabiscando e graças a Deus sai. Né? Aquela música de Big Boy que eu fiz, eu acho que ele estava comigo de lado. Eu passei quase um ano para pegar esse refrão. Que o que vale muito da música é o refrão. Big, 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 o carnaval chegou. Big, big, fica big. na mente do povo. E o tempo passou. Big, 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 você não voltou. Big, 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 a saudade ficou. Na Praça João Pessoa, curtiu numa boa. No tênis clube, com muito astral. Na difusora, com sua voz potente. Sempre amando o nosso carnaval. Big, big, big.
Muito Pois bom, é. muito bom. Big fica Fica na memória. impregnado mesmo na cabeça, É. né, Léo? Vamos lá, mais um aí, Léo. Aí sua família novamente, essa né? aqui é minha filha, Thalita. Ah, Essa é advogada, tá terminando fonoaudiologia. Minha esposa e esse aí é meu filho. Esse que muito coloquei bom. aí. Muito bom. Aí, Meu filho, goleiro do Foi Atlético. goleiro. Foi goleiro, agora tá no futebol de salão, foi campeão agora recentemente. aí, de certa forma, segui um pouco da sua carreira, né? Que você é um Carreira. apaixonado pelo futebol. né? Futebol, Não é porque seja o filho, né? Mas foi considerado agora o melhor goleiro do futebol de salão de Cajazeira. Tá aí, ó. Esse aí é meu neto. Seu neto. Que também bate uma bolinha de Já tem futebol uma de salão. paixãozinha Já pelo tem uma futebol paixãozinha também. E aí é o troféu que ele foi campeão agora. Muito Então bom. essa família que me dá riqueza. homem. É isso que Você quer uma faz coisa a mais vida... bonita do que isso? É isso que faz a vida valer a pena, né? No futebol, né, na música, em tudo, É né? verdade, com certeza. Tem mais, Léo? Ah. Aí, rapaz. Aqui, aí onde você mata o velhinho. Essas duas netinhas Dizem que aqui, o avô é pai com açúcar, né? pai com açúcar. É pai duas vezes. O pai e a mãe criam, o avô estraga. É. Olha, isso aqui é Pérola e Serena. São gêmeas. Lindas, viu? É. Você veja só como é a natureza, as coisas de Deus. Dádiva, né? Que a gente diz. Essa aqui é minha filha, que é branca. Minha primeira esposa é branca. Essa aqui, o pai dela é baiano. É moreno. Olha só a diferença. Branquinha e morena. São gêmeas. E esse aqui é um garotinho que está com ela, viu? Interessante. Em Salvador aí, foi o aniversário, eu não pude ir, né? E agora foi no final de ano, eu não pude ir. Mas tá aí a minha riqueza contada, minha história. Verdade. Pérola Serena. E minha filha Rayane, eu não sei se eu coloquei as fotos aí, porque eu estava muito preocupado. Mas essa é minha história contada, repetida, né? Eu quero até agradecer a você. Mais uma vez, a gente está contando essa história. Graças a Deus. Para mim, bonita. É verdade, Só com tem certeza. que agradecer a Deus. Verdade. E agradecer a você, agradecer a Léo. Isso é E fa- dizer: Deus, não me abandone nesta hora, por favor. Cuida de mim, devolva a paz, me traga o amor. Não deixe o ódio invadir meu coração. Deus, eu arranjei uma escada pra subir. Sem sua ajuda eu tenho medo de cair. Só o Senhor pra segurar na minha mão. Não posso mais sofrer assim. Peço que Deus ore por todos nós. Como diz o Papa, é um prazer, em nome da Santa Igreja Católica, abençoar a todos os amigos do podcast e pedir felicidade, próspero ano novo, Natal, cheio de paz e de muito amor e carinho. Olha aí, rapaz. Eu só tenho a dizer amém, né, Léo? Tatico, meu irmão, muito obrigado. Prazer, Satisfação, obrigado, viu? digo eu, meu irmão. Foi um prazer muito grande. Eu já lhe conhecia de outros tantos carnavais, né? Talvez você ouviu falar muito pouco de mim, mas eu já lhe conhecia há muito tempo. E confesso a você que foi uma satisfação enorme estar ao seu lado, Obrigado, sabendo meu um irmão. pouco mais da sua história. Só tenho a lhe desejar muito e mais sucesso, meu irmão. Obrigado. Felicidade para todos, né? Que Deus possa nos abençoar, Deus acima de tudo. O amor existe. Viva o amor e esqueça o ódio e a maldade. Pense no Natal, faça o bem sem olhar a quem, porque tem muita gente precisando. E cuide das crianças e dos animais. Olha aí, esse é o Tatico, um showman. E a gente vai ficando por aqui no podcast Nas Ondas do Rádio. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo episódio, se Deus quiser. Tchau.